Mais uma noite chuvosa e sinistra na cidade. Você está ouvindo o Barão das Sombras. Tem um conto ou um relato de terror? Se tiver coragem de ouvi-lo aqui, basta nos enviar. Agora, pegue os fones de ouvido, apague as luzes e... Olá, meu nome é Paulo Renzo. Eu sou um bandista e uma noite fomos ao cemitério do Curuçá, em Santo André, São Paulo, para fazer uma entrega específica nesse solo sagrado. Para esclarecer, não matamos animais nem usamos suas partes em nossos rituais. Como na época eu ainda era um iniciante, eu fiquei junto com uma amiga e minha sobrinha no estacionamento. Nós ficamos encostados no meu carro à espera do término da entrega. Faltavam poucos minutos para a meia-noite e as pessoas que foram fazer a entrega desceram pela Alameda até um portão de alambrado que separava o estacionamento da área das sepulturas. Como o portão estava trancado, eles contornaram à esquerda e usaram uma passagem próxima para entrar. Mesmo na penumbra, dava para vê-los por todo o trajeto. E quando voltaram para a Alameda, já do lado de dentro do portão, acenaram para nós e desceram para a escuridão. Passaram-se uns 10 minutos e 2 funcionários do cemitério, que usavam uniformes caques bem sujos de terra, passaram por nós e nos cumprimentaram. Boa noite. E eles desceram em direção ao portão de alambrado também. Como estávamos virados para o lado contrário do portão, minha amiga ainda falou: será que eles têm a chave daquele portão? Imediatamente, olhamos para baixo e vimos o exato momento que eles transpassaram um portão fechado e sumiram na escuridão. Na hora, sentimos um arrepio gigantesco. Nós nos olhamos assustados e eu perguntei para minha amiga e também para minha sobrinha: vocês viram eles passarem pelo portão fechado? E elas confirmaram também que eles passaram por nós e nos cumprimentaram e desejaram boa noite. Foi tão real que nunca mais esqueci. Quando o pessoal voltou da entrega, questionamos se eles tinham visto alguém e eles disseram que não viram nada. Boa noite, senhor Barão. Me chamo Silvana Marques e o meu relato começa da seguinte forma. Meu pai sempre trabalhou muito para garantir o sustento da nossa família e em um período onde o emprego estava escasso, ele acabou sendo obrigado a aceitar a proposta de emprego de um tio dele, que era dono de uma empresa de construção civil. O trabalho não era ruim e o salário também não. Porém, havia um pequeno problema. Não era na mesma cidade em que morávamos. Então, ele e vários outros colegas eram levados de ônibus para a cidade vizinha na segunda-feira de manhã e eram trazidos pelo mesmo ônibus apenas na sexta-feira, quase à noite. Nessa época, a casa que ele podia pagar o aluguel ficava num bairro bem humilde, atrás do cemitério da cidade. Do portão da nossa casa, dava para ver do outro lado da rua o cemitério, e nós sabíamos que logo após aqueles muros havia diversos túmulos. Isso incomodava um pouco a minha mãe, pois ela passava a semana inteira sozinha em casa com 2 crianças pequenas, meu irmão com 9 anos e eu com apenas 4 anos. Durante o dia era tudo muito tranquilo, tínhamos vizinhos bons e prestativos e minha mãe tinha seus afazeres domésticos que ocupavam seus pensamentos. Mas à noite, meu irmão e eu dormíamos cedo e ela ficava apreensiva, com medo dos mortos, mas principalmente dos vivos. Então, ela rezava e rezava até que conseguia pegar no sono também. Numa manhã, recebemos a visita da minha tia
a irmã mais velha da minha mãe, e de sua filha caçula, de 8 anos. Meus tios moravam em um sítio. Certa vez, meu tio veio à cidade para fazer umas compras e resolver algumas coisas, então minha tia foi junto para passar o dia conosco. Nós, as crianças, ficamos empolgadas com as brincadeiras que podíamos fazer durante todo o dia e as duas irmãs, minha mãe e minha tia, tinham muita coisa para conversar. Eu tinha, como já falei, apenas 4 anos, mas eu me lembro muito bem e nitidamente desse dia e desse fato que marcou a minha infância. Logo depois que almoçamos, minha mãe começou a lavar a louça. A minha tia ficou sentada na cadeira perto da porta do corredor que dava para os quartos da casa. Ela ficou ali de papo com minha mãe. A pia ficava do lado oposto desse corredor, embaixo da janela da cozinha. Eu não lembro se foi meu irmão ou minha prima que deu a ideia de brincar de esconde-esconde e me colocaram para contar enquanto eles se escondiam. Eu fiquei ali contando, claro, mas do meu jeito, né? Do jeito que eu sabia contar. Eu sei que eu dei a volta na casa e me encaminhei para onde ficava o tanque, e do lado dele havia uma prateleira de madeira, onde meu pai costumava guardar algumas latas e ferramentas. Essa prateleira tinha uma cortina na frente para tampar, as coisas e deixar o ambiente mais bonito. Então, me encaminhei para esse espaço do quintal, olhei embaixo do tanque e depois levantei a cortina da prateleira. Porque em outros momentos, meu irmão já havia se escondido ali. Mas o que eu vi não foi meu irmão e nem a minha prima. Foi uma perna de criança com uma meia calça branca e um sapatinho preto saindo da parede e se movendo para baixo e para cima. Nesse momento, meu irmão chegou correndo por trás de mim e gritou quando viu o mesmo que eu. Eu tinha ficado em choque e meu irmão também ficou muito assustado. Então, ele saiu correndo para dentro da casa e eu fui atrás. Minha mãe, nessa altura, já estava indo lá para o quintal para ver o que estava acontecendo com aquela gritaria. A minha prima, nesse momento, saiu debaixo da pia onde estava escondida. Meu irmão estava mais abalado do que eu, e ele contou à minha mãe o que vimos. E minha mãe, junto com a minha tia, voltaram conosco para o local. Elas ergueram a cortina e já não tinha mais nada lá. Fomos acalmados de certa forma, tomamos um pouco de água com açúcar e ficamos brincando o resto do dia, só por perto da minha mãe. Passados alguns dias depois desse ocorrido, minha mãe procurou um coveiro que trabalhava ali no cemitério, que pela fama também era benzedor. Ele atendia ali mesmo no cemitério. Então nós fomos até lá e minha mãe pediu para que ele nos benzesse e contou o que tinha acontecido. Calmamente, o coveiro falou que isso era muito comum de acontecer por ali. Não era a primeira vez que uma criança já falecida tinha tentado brincar com crianças vivas. Ele já tinha ouvido vários outros relatos de mães sobre esses acontecimentos, mas aconselhou a minha mãe a nos ensinar a rezar e acender velas pelas almas dessas crianças que perderam a vida tão cedo. Contando assim, senhor barão, parece até que não é de dar tanto medo, mas aquilo me marcou demais, e ao meu irmão também. Apesar de que hoje, já adulto, meu irmão nega ter visto aquela perninha. Ele fala que só me viu segurando a cortina e olhando a parede, mas eu acredito que ele apenas não quer admitir o que viu. Se não tivesse visto nada, não teria gritado. Enfim, fato é que muitas outras coisas aconteceram naquela casa, e sempre que acontecia, minha mãe procurava este senhor benzedor que sempre a orientava como encarar esses fatos. Hoje, eu já passei da casa dos 40 anos. Às vezes acabo esquecendo algumas coisas da minha infância. Porém, dessa situação, com certeza, nunca mais vou me esquecer.